Gostaria de convidar para compor essa mesa a professora doutora Marinês Oliveira. Maria Benedita. Yes, we can. Aline Profeta. Deixar isso aqui já adiantado. Valéria Duarte Ricardo. Doutora Raquel Fernandes. Bom, agora é o momento que nós homens sentamos e ouvimos e as mulheres nos ensinam. Fiquem à vontade, a mesa é toda de vocês. Bom, me ouvem? Tá dando para ouvir? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite a todas, e carinhosamente nomearei como boa noite ao Quilombo. É uma grande alegria e um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite de hoje, iniciando esse debate importante e fundamental a partir desse nosso primeiro colóquio. E estou com uma colinha aqui, tá, gente, para poder me auxiliar. E aí eu peço licença para poder fazer algumas intervenções aqui ao longo desse nosso bate-papo. Este é um espaço de diálogo muito profundo de questões éticas raciais que são pautadas pela lógica da valorização da estética negra em contrapartida a um conceito eurocêntrico de invisibilidade da nossa cultura negra. E aqui, inicialmente, eu me apresento, para quem não me conhece. Meu nome é Raquel Fernandes, sou advogada, tenho um currículo consideravelmente extenso, mas vou dispensar essa apresentação, considerando que, nessa assentada, eu estarei aqui como mediadora. E, como mediadora, eu quero iniciar, com muito respeito, a minha autodescrição. E o faço em respeito às pessoas com deficiência, em especial aquelas com baixa visão. Então, eu sou uma mulher negra, de aproximadamente 1,70 m, uso tranças longas, uso óculos, estou vestida com uma roupa marrom, uma blusa marrom, com uma flor bem grande, uma saia marrom, e em meus pés calço um escarpão maravilhoso. Inicio aqui o nosso debate de uma forma bem informal e bem leve, porque eu acredito que pessoas se conectam com pessoas. E, a partir dessa conexão simples, a gente pode trocar mais e, inclusive, trocar energia. Inicio aqui com a participação da nossa querida Bené. E trago aqui um currículo, na verdade, da Bené não, desculpa, da professora Marinês. E aqui eu trago um currículo bem extenso e eu gostaria de falar, porque quando a gente trata numa contrapartida de homens negros, quando a gente fala da mulher negra, a mulher negra, muito depois de não ser nada, ela é objetificada.
E quando a gente entende, percebe que, na verdade, mulheres negras são uma fonte inesgotável de poder, a gente precisa, sim, reverberar sempre que for preciso e necessário a potência de mulheres negras em espaços de poder. Então, eu trago aqui um breve e mini currículo da professora Marinês, que é advogada, licenciada em filosofia pela UFMG, docente do Cefet, bacharel em direito pela USA, especialista em educação para as relações étnico-raciais, mestre em educação pela Unicamp, doutoranda em filosofia, pesquisadora do GT Filosofar e Ensinar, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, coordenadora do projeto de Afrocientistas do Cefet, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Cefet Campus Curvelo. E, Marinês, iniciando aqui o nosso diálogo, o nosso pequeno debate de forma muito leve, eu gostaria que você trouxesse e apresentasse como que você posiciona a sua percepção a partir de uma visão eurocentrada do apagamento da cultura negra no campo acadêmico. Bom, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, quero agradecer ao convite, né, agradecer ao João. Hoje foi uma surpresa muito bacana, porque nós nos demos conta de que nós nunca havíamos nos visto pessoalmente, né, João? A gente se fala, trabalha junto há 6 anos, e hoje foi a primeira vez que nos abraçamos, né? E ele brincou: nossa, você existe. Existimos, né? E resistimos, né? Então, olha só, eu, como professora de filosofia, uso um filosofês de vez em quando, né? E o assunto que a gente vai falar aqui, esse assunto que a gente está debatendo aqui, é um assunto muito caro para a filosofia, apesar de ser raro, né? A educação para as relações étnico-raciais, a discussão sobre o racismo enquanto um problema filosófico, isso é uma novidade enorme na minha área. Até bem pouco tempo atrás, quando nós falávamos né, de filosofia, de pensamento, né, nós pensávamos em pessoas brancas. Eu costumo brincar assim: feche os olhos e pense no filósofo. Desenha aí para mim um filósofo. Vocês vão pensar majoritariamente num homem branco, num homem grego, num homem europeu, né? E eu fico muito feliz de ter passado, né, estar vivendo num momento de virada, de um giro na minha área, né, um giro estético, um giro epistêmico, que é extremamente rico e que abre portas e janelas para a pesquisa filosófica que antes nós sequer sabíamos que existiam, né? A estética é um campo da filosofia que se preocupa com as questões relativas à nossa apreciação do mundo. Como nós, através dos nossos órgãos dos sentidos, absorvemos o mundo, como esse mundo que está fora de nós é percebido por nós. As nossas apreciações sensoriais, né, o nosso ver, o ouvir, o tocar, o degustar, isso faz parte do campo de estudo da estética, né? A estética não fala só de arte, ou a estética não fala só de vaidade. A estética, ela se pergunta sobre o belo. O que é o belo? O que é isso que nós todos chamamos de belo? Quando a gente pensa em beleza, né, nós podemos pensar belezas de forma variada. Nós podemos pensar em uma música bela, uma pessoa bela, uma sala bela, uma roupa bela, um escarpão belíssimo, né? São coisas diferentes, completamente diferentes, mas que, nesse caso que eu estou dizendo agora, tem algo em comum, que é isso que a gente chama de beleza. E o que é isso, afinal de contas? O que é isso que nós denominamos belo? Será que é algo que existe para além do nosso eu? Será que a beleza existe em si mesma? É algo que está lá fora, em algum lugar, fora de nós, e que cabe a nós descobrir,
apreciar, domar, replicar, né? E a subjetividade, né? Subjetividade é aquilo que nós chamamos de eu. É um modo como nós, de maneira única, vivenciamos as coisas, denominamos as coisas, sentimos o mundo, nos conduzimos, nos portamos no mundo. A subjetividade é aquilo que nos dá identidade, é aquilo que só é nós. A minha subjetividade sou eu, a de vocês é de vocês, e é só isso. Só que aí que está. Durante muito tempo, nós vivemos a partir de uma tradição que dizia, que tomava tanto a estética quanto a subjetividade como coisas que existiam além dos territórios, além dos corpos, além dos lugares, das experiências concretas e históricas, a partir das quais elas se constroem. A ideia de uma estética única ou de um único sentido de beleza é algo que simplesmente apaga as diversidades. A ideia de que a subjetividade se constrói só no lugar solitário do eu é uma ideia que desconecta a pessoa do mundo no qual ela vive. Então, por muito tempo, eu posso brincar que até hoje, né, muitas pessoas pensam, partem de uma ideia de estética, do belo, do bom, do justo, a partir de uma visão universalista. A ideia de que há um universal, de que há um belo, um modelo de beleza. E quando eu estou falando de beleza, eu não estou falando só da beleza física, da beleza das coisas. Eu estou falando nesse sentido amplo, da beleza das atitudes, do ser, do modo de agir, do modo de pensar o mundo. Essa ideia de que existe um belo universal é uma grande falácia, né? Mas é uma falácia que deu certo durante muito tempo. Essa ideia da beleza estética como algo único, que tem que ser replicado, que tem que ser copiado, é uma ideia filha dos processos de colonização. Alguém estava falando aqui da colonialidade, né? E é interessante a gente fazer uma diferenciação entre colonização e colonialidade, né? A colonização é um processo político de tomada de um território, de riquezas, é um processo político-econômico que tem começo, meio e fim. Começa com a invasão de um território e termina com a expulsão desses invasores, né? Com os processos de independência. Só que quando os invasores saem desses territórios, eles deixam feridas, eles deixam marcas. Essas marcas, essas cicatrizes, é o que a gente chama de colonialidade, que é um fenômeno de longa duração. Os colonizadores saem dos territórios, deixam, né, os colonizados livres, mas eles não saem de dentro desses colonizados. As ideias dos colonizadores, elas ficam no nosso imaginário. E dentre várias ideias, né, uma delas é a relativa ao que é belo, ao que é justo, ao que é bom. Então, nós somos povos, né, filhos, herdeiros de colonizados, e que herdamos desses nossos antepassados toda uma ideia do que seja bonito, do que deve ser, do que é adequado ao mundo. E as nossas subjetividades foram construídas a partir desse limite colonial, a partir dessa visão colonial, a partir dessa colonialidade do nosso ser, do nosso saber, né? A partir de uma lógica de poder que é herdada dessa relação violenta que os colonizadores travaram conosco, né? Então, como é que a gente vê isso na prática, né? Fora desse filosofês, né? A gente vê isso na prática observando a baixa estima que nós, pessoas pretas, fomos educados a alimentar sobre nós mesmos, né? Quando eu era criança, e faz bastante tempo, né? A escola exigia uma estética, a escola pública, eu estudei em grupo escolar, exigia uma estética, né? Os cabelos tinham que estar presos,
trançados, domados, né? Se a pessoa soltasse o cabelo, levava um bilhetinho para casa, né? Não podia, de forma alguma, estar com o cabelo solto, né? E era um trauma para mim danado, né? Eu tinha que estar com o cabelo sempre trançado, sempre muito preso, porque eu aprendi que eu era feia, né? Que o meu modo de ser e estar no mundo era inadequado. O correto é ser branco. Quem é preto está errado, né? E para que nós possamos assim, desconstruir essa ideia, desconstruir essa imagem de subalternização, né? Nós não somos subalternos, fomos subalternizados, né? É preciso caminhar muito. É preciso reconhecer, é preciso se reconhecer enquanto sujeito protagonista da história, né? E uma das políticas, falaram muito aqui de políticas públicas, né? Falaram, uma das políticas públicas de ações afirmativas extremamente importantes, que tem o objetivo de virar essa chave, de causar essa virada, né? É a Lei 10.639, que é a lei que instituiu as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais. Essa lei está fazendo 20 anos, né? Acabou de fazer 20 anos, e eu acho que a gente precisa comemorar muito, comemorar tanto quanto a gente comemora a lei de cotas. Porque se a lei de cotas trouxe os corpos negros para as escolas, para as universidades, e quem presenciou esse processo se emociona só de lembrar, a 10.639, ela traz as mentes, ela traz a episteme, ela traz a inteligência. Enquanto a lei de cotas descoloniza, né, o espaço físico, a lei 10.639 descoloniza os currículos. E eu sei, estou vendo muita gente aqui, bem mais jovem que eu, que provavelmente já estudou na vigência da lei, né, e que pode estar pensando assim, gente, mas esse negócio não funciona, né? Existe só no papel. Não, não. Funciona e funciona muito bem. É porque 20 anos para uma política pública que vem romper com uma tradição tão forte, que é a tradição racista, né, que é o racismo acadêmico, que é o racismo reproduzido e reproduzido nas instituições de ensino, 20 anos é pouco tempo demais, gente. É ontem. Pensa a quantidade de coisa que a gente teve que superar e que inventar nesses últimos 20 anos. Né? Então, enquanto a lei de cotas traz os corpos, a 10.639 traz as epistemologias. Né? E essa virada epistemológica, ela tem efeitos incríveis. Ela tem o principal efeito, talvez, seja no empoderamento intelectual de pessoas negras, das pessoas olharem para as matérias, olharem para os currículos, olharem para aquele conteúdo que está aprendendo na escola e começar a perceber que ali também tem uma história que é sua, que existem intelectuais negros, que existem negros na história da ciência, que existem filósofos negros, né? Que ser negro é belo, que ser negro é bom, né? Citaram bastante aqui o Fanon, né? E o Fanon, ele tem uma passagem muito bacana em Pele Negra, as Máscaras Brancas, que é a tese de doutorado dele, que foi rejeitada, né? Ele diz o seguinte, ele já morava na França há algum tempo, estudou na França, era um professor respeitado, e ele já estava se sentindo um francês, ele já quase um francês. E ele andando na rua, um dia, uma mulher branca com uma criança, vindo na direção contrária, e essa criança, quando viu, falou assim, olha, mamãe, um negro, eu estou com medo. E se agarrou na mãe. Olha, mamãe, um negro, eu estou com medo. Essa frase ressoa na cabeça do Fanon o tempo inteiro. E ele percebe o quê? Ele percebe, olha, um negro é um negro aonde quer que ele vá. Não tem como se esconder atrás de diploma, atrás de dinheiro, porque a primeira coisa que chega em qualquer ambiente é a epiderme. Né? É a epiderme. E um negro não pode fingir que não é negro. E a partir dessa reflexão, ele começa a pensar o seguinte, olha, nós precisamos tirar as máscaras brancas e assumirmos nossa negritude, e ele não fala negritude, essa expressão não existia ainda, né? Ele fala pretitude, pretidão, né? E percebermos que nós podemos ser protagonistas,
não só da nossa própria história, que nos foi tirada, mas também protagonista da história do mundo, da história da humanidade, né? E isso, na escola, eu falando da Lei 10.639, isso na escola tem acontecido, não vou falar como uma mágica, mas como um acontecimento. Que são pessoas negras, adolescentes negros, gostando de si, aprendendo a ter orgulho de si mesmos, né? Desenvolvendo uma subjetividade empoderada em contrapartida daquela subalternidade, daquela subjetividade subalterna, né? Oprimida. Como isso se faz? Alguém perguntou, mas como lidar? Como trazer soluções? Acho que foi o colega que perguntou, como trazer soluções? Nós já temos essas soluções. Através de uma educação antirracista, através de uma educação que diz, olha, você é preto, você é inteligente, você é bonito, você é capaz, você é mais que seu corpo, você é sua mente, você é sua inteligência. Então, uma prova de que isso está dando certo, somos nós aqui, por exemplo, hoje, né? Quem podia imaginar, há um tempo atrás, esse monte de gente preta sentado aqui? E não só assistindo, não só ouvindo, mas também falando, né? Não só como objeto de conhecimento, mas também como sujeitos do conhecimento, né? Falando de nós, da nossa história. Então, para terminar, eu fico pensando que nós estamos vivendo uma revolução. Nós estamos vivendo uma revolução no campo epistêmico, no campo estético. Nós estamos vivendo uma revolução muito importante que tem trazido à tona pessoas, sujeitos e grupos que foram historicamente invisibilizados e negados, né? Negados da sua própria história, negados do protagonismo de sua própria vida. Nós estamos vivendo essa revolução, é um momento extremamente importante, e é claro que, diante de toda a revolução, tem a contra-revolução, né? Nós temos aí uma resistência muito grande ainda que tenta nos colocar no nosso lugar, entre aspas, aquele lugar lá de trás, o lugar da favela, o lugar da senzala, o lugar da invisibilidade. E encontros como esse e trocas de ideias como essa nos mostram que é no aquilombamento que nós vamos conseguir manter os efeitos dessa revolução por muito tempo. Não é isso? Né? Então, eu estou falando como professora, né, puxando brasa para minha sardinha, né, em comemoração à Lei 10.639, e dizendo muito feliz o quanto nós estamos colhendo esse fruto. É claro que tem gente que nem sabe o que é isso. Tem gente que nem sabe, né, a força dessa lei, mas está sendo obrigada a cumpri-la, mesmo sem saber, porque muita coisa mudou. Né? E a prova disso, mais uma vez, é que nós estamos aqui, nesse lugar. Muito obrigada. Bom, a partir da fala da professora Marinês, eu fixo aqui uma pergunta em respeito, inclusive, ao conceito de colonialidades trazido pela professora. E eu não sou uma mulher negra? Para além de ser, eu preciso entender que sou. E deixo aqui uma indicação de leitura, que é o livro do nosso querido professor João, Racismo Estético, que reverbera justamente essa mensagem das subjetividades e o quanto nós precisamos entender que, para além do ser, nós precisamos estar, nós precisamos ocupar, muito mais do que resistir, nós precisamos entender que, enquanto seres individuais, nós representamos, de fato, uma coletividade. E, a partir do campo estético, eu vou pular para a nossa segunda convidada, que é a nossa querida Aline Profeta, e partindo novamente dentro daquilo que eu mencionei, que eu gosto de falar do currículo, porque a gente precisa enaltecer mulheres pretas sempre. A Aline, ela é CEO do estúdio Aline Profeta, graduada em processos gerenciais pela UNA. A Aline é idealizadora do troféu Transistas Referências em Belo Horizonte. Ela dedica-se à valorização da beleza afro-brasileira, atua como treinadora de transistas e tem uma trajetória marcada pelo empoderamento da estética negra. Aline,
Aqui, a partir da sua trajetória enquanto transista, enquanto movimento ancestral, o que que você poderia partilhar conosco a respeito do seu olhar dentro do campo estético, direcionado a uma visão estética europeia de branqueamento e da atual valorização dos traços negros? E, para além disso, quais têm sido os efeitos do troféu Transistas Referências na valorização do empoderamento de mulheres, não só mulheres negras, mas aquelas que são transistas? Bom, tá todo mundo me ouvindo, gente? Primeiramente, eu quero agradecer, boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite, João. Quando eu recebi o convite, eu fiquei, uau, uma transista na Academia Mineira de Letras, poxa vida. Eu, quando eu recebi esse convite, eu comecei a me preparar e pensar na fala que eu iria trazer para vocês hoje. E eu comecei a lembrar de várias questões minhas enquanto mulher negra, como, por exemplo, de algumas falas que eu ouvi muito na minha infância, na minha adolescência, como, por exemplo, em relação ao meu cabelo, uma vez que sou transista, vim falar aqui um pouco sobre cabelo com vocês. Você não vai alisar esse cabelo, não? Pelo amor de Deus. Que cabelo que é esse? Você entrou na água, nem parece que molhou. Ou então, várias outras, né? Ou então uma que sempre eu escutei, que é uma música, né? Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Eu escutei muito isso. E eu tenho certeza que aqui, gente, muitas homens e mulheres, mas principalmente mulheres, ouviram alguma dessas falas ou até mesmo essa música. E na maioria das vezes a gente escuta isso de dentro do nosso seio familiar, dentro de casa, de pai, de mãe, de irmãos, de tios, tias. Isso traz a nossa autoestima enquanto mulher preta, ela vai só diminuindo, a ponto da gente nem saber que existe uma coisa chamada autoestima para a gente, certo? Essa estética, gente, colonial, ela moldou, e ela veio moldando durante muitos anos, de forma muito profunda, a autoestima da mulher preta. Ela veio fazendo de forma que a gente não consiga se ver, se identificar. Quando é falado para a gente que o belo, que o bonito, é o liso, como já foi falado aqui diversas vezes, reforçado. Acho muito legal quando você trouxe sobre a juventude de hoje. Eu falo porque eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha de 15 anos e um filho de 6 anos. E a autoestima dos meus filhos, se eu tivesse essa autoestima que os meus filhos têm hoje, meu Deus, aquele Leão Renault não ia ter para ninguém, eu juro. Só que nesse processo, o belo, essa questão colonial do liso, de ser aceito com o cabelo baixinho, de ser aceito pela sociedade, na roda de amigos mesmo, para estar ali igual a todo mundo, para ser aceito dentro da própria família. Porque minha mãe, minha avó alisava cabelo, minha mãe também, minhas tias, porque eu vou ser diferente nesse processo. Não quero caçar confusão. E é muito engraçado que quando a gente fala desses processos de alisamento, de escova, prancha, enfim, eu lembro muito minha mãe falando que ela e as irmãs, ferro quente, alguém que já deve ter escutado isso, né? Porque, exato. Eu nunca usei, eu não cheguei nesse, não foi do meu tempo essa parte do ferro quente, mas a fala era, sentia pinicando, queimava a cabeça, quando a outra pessoa ia fazer estava com má vontade,
fazia na raiva, queimava a testa e ficava com aquele esquemadão na testa e jogava o cabelo pro lado assim para poder tampar. E isso remete, gente, dor, sofrimento. Hoje o meu espaço ele se chama Estúdio Aline Profeta Afro e não Salão Aline Profeta Afro. Porque o salão me remete a lembranças ruins. As poucas vezes que eu frequentei, porque eram poucas as vezes que meu pai tinha condição de liberar uma grana para eu e minha mãe, eu passava um dia sentindo dor, sentia minha cabeça pinicando, eu sentia aquele cheiro que a qualquer momento eu poderia desmaiar, sem saber o que que era aquilo. Enfim, as fórmulas que eu já nem sei o nome. E sempre me remeteu a dor e sofrimento o salão. E essa é uma das razões pela qual eu não tenho o nome do meu espaço de salão, e sim de estúdio. Então, a partir do momento que a gente tem essas lembranças para a mulher preta, e ainda tem a questão da vaga de emprego, que eu queria ressaltar, né? Quantas das vezes aqui, e eu acredito que vocês também fizeram isso, poxa, nossa, tem uma entrevista, então eu preciso deixar meu cabelo baixinho, domado. Ele tem que ficar alinhadíssimo. Quantas vezes eu retoquei, gente, a raiz para fazer uma entrevista de emprego? Quem nunca aqui, né? Fazer trança para uma entrevista de emprego? Jamais. Jamais. É a ponto de perguntar para você o que que é isso aí na sua cabeça, porque eu já recebi essa pergunta trabalhando num laboratório grande aqui de Belo Horizonte. Isso aí na sua cabeça. Eu falei, trança. Para os homens, cabelo sempre raspado, cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho, não é essa música que tem por aí? Com aquele pezinho. Deixar o cabelo crescer um pouco, jamais. Dread, meu Deus do céu. Isso é coisa de gente mendigão da Praça 7, não é assim? Então, a gente sempre foi domado em relação aos nossos cabelos para estar dentro deste padrão de beleza que é o liso, não podendo mostrar quem nós somos, não podendo mostrar os nossos cabelos, seja ele crespo, seja ele cacheado. E isso, cada vez mais, foi minando a autoestima da mulher preta. E eu me enquadro nisso. Gente, eu fui me ver, eu fui conhecer o meu cabelo, eu já era mãe da minha filha mais velha. E eu não sabia como meu cabelo era. Se era crespo, se era cacheado, se era ondulado, eu não sabia. Porque eu nunca dei essa oportunidade. Porque se meu cabelo visse o vento na época de frio, eu já não queria sair de casa. Eu já não queria sair de casa, porque eu tinha que estar com o cabelo impecável, alinhado. Eu já faltei de aula, gente, porque no dia do meu aniversário, meu irmão me deu uma ovada e não tinha como eu arrumar o meu cabelo. Aquilo ali eu entrei em desespero profundo. Eu não fui na escola, porque o meu cabelo não ia estar, e nem era escova e prancha, porque eu não tinha dinheiro para isso. A questão era o bobs, rolinho, que alguém já colocou aqui, eu coloquei demais. Demais. Quando eu comecei a namorar meu marido, uma das vezes que ele ia lá em casa, eu falava, não, 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 deixa eu tirar. E dava um jeito de tirar, porque eu não queria que ele me visse de bobs, Dona Florinda, né? Então era muito bobs, rolinho na cabeça. Prancha? Oh, quando meu pai pôde comprar daquela de R$ 29,90 do Ricardo Eletro, quem lembra? E era ruim pra caramba, não alisava direito também, não. Então, assim, gente, essa questão do liso, de a gente ter que se enquadrar, da gente ter que se encaixar dentro de um padrão, e ao ponto de você se olhar no espelho. Quantas vezes eu me olhei no espelho e não me reconhecia? Eu olhava ali no Profeta no espelho, mas eu não sentia que era eu. Eu sentia que eu sempre estava de acordo com algo que alguém falava que era bom para mim, com algo que alguém falava que era o legal, que era o belo, que era o bom, que era o bonito. Se sentir sexy, se sentir atraente com cabelo crespo, jamais. Cacheado, jamais. Se entender como uma mulher bonita, eu tinha mais de. Eu já tinha uns
34 anos que eu comecei a me ver como uma mulher bonita. Hoje eu tenho 37. Tem pouco tempo que eu me vejo como uma mulher bonita. Tem pouco tempo que eu olho no espelho e falo: caramba, meu marido deu muita sorte. Então, falando um pouco também sobre o impacto do Troféu Transista Referência, eu sou muito feliz em ser idealizadora do Troféu Transista Referência em Minas Gerais. O troféu ele nasceu de um feed que apareceu para mim da minha querida Natelis, lá de Salvador, que tem um evento chamado Transista Master, a qual eu fui premiada esse ano em agosto, primeira transista de Minas Gerais recebendo o troféu Transista Master. Eu fiquei muito feliz por isso. Senti muito honrada porque eu representei Minas, né? E o troféu, eu vi a primeira edição de Salvador, do Transista Master. Falei com meu marido, nossa, eu preciso ir. E quando eu fui ver, já estava na segunda edição. Beleza. Consegui. Falei, Felipe, eu vou. Bate e volta. Eu preciso ver. Vi que tanta gente preta, que as mulheres com aquele cabelo maravilhoso. Falei, meu Deus do céu, que eu preciso estar em Salvador. Fui. E a sensação foi maravilhosa. Estar ali, ver tudo que aconteceu, a premiação, enfim. Ao final disso tudo, eu virei para a Natália e falei, Ana, eu vou levar isso para Belo Horizonte. Porque isso não tem lá, ela me apoiou, falou, leva mesmo, Aline. Dali eu comecei a colocar no papel, a amadurecer, a gerar, né, esse sonho. E até que agora eu estou na terceira, ano que vem, 2025, vamos para a terceira edição do Troféu Transista Referência. A primeira e segunda aconteceu a convite dentro da Expo Favela Minas. E a premiação, gente, é para colocar em evidência o transista. Colocar em evidência a nossa profissão, que é tão marginalizada, que é tão colocada para baixo, que é tão colocada de forma... Ah, você me faz trans, mas você trabalha com o quê mesmo? Quantas vezes eu já escutei isso? Quantas vezes? Então, é deixar o transista em evidência, mostrar para ele que ele está no caminho certo e elevar, exaltar a nossa cultura através das tranças. Elevar e exaltar através de penteados, gerar essa conexão, essa reconexão ali para o transista, para as pessoas que estão ali vendo o seu primo, vendo a sua esposa, seu amigo sendo premiado e fomentando naqueles outros transistas já experientes ou aspirantes ou aqueles que estão pensando em entrar na área, que eles também podem estar lá em cima recebendo esse troféu. Não existe primeiro e nem décimo, todos estão na mesma colocação. Mas é uma forma de colocar ali a nossa arte ancestral em muita evidência. Deixar muito à vista de todo mundo. Então, a ideia do troféu é isso. Eu falo que dali pode sair casamento, eu falo que dali pode sair um sócio, eu falo que dali pode ter alguém que está querendo desistir, fechar o seu negócio, e aí escuta uma palestra dos momentos que a gente tem de troca, de roda de conversa, e fala, cara, era isso que eu precisava, poxa vida. E ali gerar muita coisa, gente, muita coisa. Eu convido vocês a estarem na terceira edição do Troféu Transista Referência, para ver como tudo funciona, para estar ali e sentir toda essa energia. Agradeço, gente. Muito obrigada. Aline, obrigada por partilhar conosco sobre as suas experiências. E aqui, enquanto as colonialidades no campo das subjetividades nos aprisionam, quando a gente entende o conceito do belo, o saber em África nos liberta. E como o pai Ricardo trouxe um conceito que eu adorei, e eu vou replicá-lo a partir de agora, respeitem os nossos oris, porque os homens negros são imortais e nós, mulheres negras, somos deusas imortais. E ainda nessa vertente das subjetividades no campo da estética, eu convido agora a nossa querida Bené, que eu vou dar licença, né, para chamar de Bené, que é um apelido carinhoso. E a Bené é nossa fashion designer, especialista em produções artísticas com foco ao combate ao colonialismo e na valorização da multiplicidade da beleza da mulher negra.
É bacharela em Fashion Design pela Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, além de atuar como cerimonialista, professora de moda e manequim. Bené, seja bem-vinda. E aqui eu gostaria que você trouxesse um pouco da sua perspectiva enquanto mulher negra, racializada, influenciadora, de como a cultura europeia influencia, impacta na nossa sociedade e como que você vem trabalhando para ressignificar esses padrões. Estão conseguindo me ouvir aí? Gente, que nervosismo. Vou falar uma coisa para vocês, vou compartilhar com vocês. Estão todas aqui nervosas, viu, gente? Meninos, vocês se excederam, viu? Estão perdoados. Abençoe os meus mais velhos e eu gostaria de saudar e homenagear aqui esse homem que está na minha frente, porque eu sou filha da CCPJ Osso, da Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, que está na pessoa dessa pessoa belíssima, desse rei, que é o Pai Ricardo. Uma salva de palmas, porque esse homem, de fato, ele é revolucionário e ele é a personificação que a tecnologia ela é ancestral. Então, ele é o meu ancestral presente aqui, e eu saúdo também os meus mais velhos que estão presentes aqui, as minhas mães. Então, gostaria de uma salva de palmas, gostaria de agradecer ela, Inácio Olavo, no qual me colocou nesse mundo, que se não fosse por ela, não poderia estar aqui presente. E quando eu trago essas referências, eu gostaria de trazer um pouquinho de oralidade, porque eu gostaria muito que a gente esquecesse nesse momento a academia e se voltasse mesmo para os navios negreiros. Porque é muito interessante uma coisa quando a Aline fala, e nisso daí eu já vou começar a minha fala com acessibilidade e inclusão, porque é importante, como a nossa querida mediadora trouxe, a gente trazer acessibilidade para aqueles que têm alguma condição que não são paralela, não são iguais à nossa, né? Então, eu sou uma mulher preta, tenho 1,71 m. Hoje eu estou variando na casa do 1,78 m, pois eu estou também com um salto maravilhoso, prata. Estou usando um blazer preto, no qual fui eu que construí, viu, gente? Estou com uma saia prata também, paetê, mas eu gostaria de deixar mais em evidência, porque nesse dia eu quis, sim, trazer a minha ancestralidade, que eu tanto falo, que eu tanto carrego, e, ao mesmo tempo, a sociedade, o colonizador ainda tenta me usurpar todos os dias. Então, eu estou aqui no meu pescoço, trazendo as minhas contas, aquilo que é o meu elo de ligação com os meus ancestrais, aquele no qual eu alimento o meu ori, o meu sagrado. Então, eu sou filha de Oxóssi, Muta Calambu, Conhansã, Matamba, os melhores do Brasil, viu, gente? Trouxe também comigo também a força de Exu, porque eu acho que Exu está presente aqui nesse local mais do que nunca, porque ele é o dono da comunicação. Então, quando a gente adentra um espaço no qual o colonizador ele faz morada, gente, é aquele provérbio que temos, que Exu matou um pássaro com a pedra aqui, axé. Então, dentro dessas estéticas, e aí, pegando um pouquinho do gancho também da Aline, é importante a gente trazer aqui que esses traços da branquitude, associados à branquitude, no qual, historicamente, marginaliza a mulher preta, porque, sim, são os nossos corpos pretos que são violentados. Nesse momento que a gente está aqui nessa sala, existem mulheres pretas que estão sendo violentadas, que saíram para poder constituir ou para garantir o pão de cada dia para os seus lares, e, infelizmente, tem essa trajetória interrompida pela violência, seja ela verbal, seja ela financeira, enfim, numa constância. E é engraçado, gente, trazer uma coisa para vocês, porque eu estou a menos de 200 metros do local onde me impediram, eu sofri racismo, fui impedida de entrar devido à minha cor. E ainda tiveram a honra de fazer isso daqui, ó. É uma coisa assim que é coisa de Exu mesmo, nesse dia. Então,
A valorização da estética, e aí eu já trago já para a referência que eu estou usando aqui na minha cabeça, que muitas pessoas, em muitas palestras, em muitos locais que eu tenho a oportunidade de estar, entendendo que eu, enquanto uma mulher preta, tenho sim que honrar essa ancestralidade. Eu sei que muitas das vezes eu saio perdendo com essas minhas falas, mas não é sobre eles, é sobre mim. É sobre quem pisou aqui, é sobre quem construiu esse lugar, é sobre quem construiu cada uma dessas paredes e hoje são impedidos de adentrar o espaço no qual eles mesmos construíram com suor, muitas das vezes deixando os seus lares e famílias, e aí a gente entra novamente naquela questão da escala 6x1. Então, eu não posso me esquecer dessas pessoas. Então, quando eu estou em locais como esses, eu trago, sim, a força da minha mãe, porque eu fui criada por uma faxineira, que depois virou cuidadora de idosos, e que teve que aguentar muitas coisas, muitas violências, para poder me dar uma vida digna no qual não permitisse o meu corpo ser violado. Então, quando a gente fala de valorização estética, a gente também vai para além, porque a gente envolve as tradições culturais e religiosas afro-brasileiras. Como o uso aqui, que eu estou aqui hoje de turbante, mas muitas de vocês aqui nessa sala também são do axé, que eu estou conseguindo identificar a carinha de cada uma, que são os nossos ojás, né, gente? Que dentro da nossa comunidade é de suma importância, pois protege o nosso ori e das nossas roupas de santo. Hoje, na atualidade, a gente ainda sofre constantemente ao sair, seja de ojá, seja de turbante, sendo sempre aqui. O que é isso que está na sua cabeça? Eu acho interessante quando eu pego esse gancho, porque eu sempre fui vista, na minha adolescência, infelizmente, porque eu também fui me entender uma mulher bonita. Eu acho que tem uns 5 anos, e eu estou com 36 anos, nem parece, mas estou. Então, tem 31 anos que eu fui me entender uma mulher bonita, porque, na minha adolescência, eu era sempre tratada como a exótica. Nossa, você não tem as formas ideais, né, da branquitude, mas você também, ao mesmo tempo, também não é feia também. Então, você não pode falar que é preta. Fala que é preta não, boba. Você é moreninha, mulata, que vem da cor de mula. Então, quando a gente traz essa afirmação das tradições culturais religiosas afro-brasileiras, e aqui destacando o ojá e as roupas de santo, ao se apropriar e promover a beleza dos corpos negros em suas múltiplas formas, as mulheres negras recuperam seu lugar de direito na sociedade, criando trajetórias pessoais baseadas em autoestima e autonomia. Eu trouxe essa colinha porque a gente tende a se auto-sabotar, porque quando a gente chega aqui, a gente tem muito a dizer, né, gente? Então, assim, o tempo é curto e a gente não pode delongar. Então, é importante resgatar esse lugar e ressaltar também, juntamente com as vestimentas tradicionais e a centralidade do terreiro como espaço de vivência e construção da identidade negra. Mostram essas tradições atuar para fortalecer a autoestima das mulheres pretas. Por quê? Dentro da minha comunidade, a minha comunidade ela é matriarcal. Quem manda é a mulher. Então, a mulher, a gente tem o dom de prover, a gente tem o dom de semear e também tem o dom de matar, tá, gente? Porque não nos subestime. Homens, eu acho importante isso, nesse lugar. Então, deixar bem claro isso, porque é isso que eu queria trazer para vocês. A gente, para além da academia, a gente voltar a esse lugar de sequestro, porque quando a gente fala de navio negreiro, a gente lembra dos nossos que foram sequestrados. Eu, todo dia, por mais que essa mesa aqui seja maravilhosa, é composta de pessoas assim de níveis qualificadíssimos, a mesa anterior também, mas é a nossa cor que chega primeiro, é a minha cor que vai sempre chegar primeiro, é a cor de vocês que vai sempre chegar primeiro. Então, eu gostaria de trazer com a minha fala mesmo essa reflexão,
Porque, para além de academia, aqui todo mundo tem um pouquinho de entendimento do que vai para além da van filosofia. Mas viver a oralidade, ter vivência de terreiro, é diferente de ser de terreiro, né? Então, que a gente possa mais celebrar os nossos ancestrais, essa magia, porque infelizmente está se perdendo, muitas das vezes não se respeitam os mais velhos. E eu, dentro da minha casa, eu aprendi com meu pai que quem manda são os mais velhos têm muito a se dizer, têm muito, viveram antes da gente. Então, eu saúdo a ancestralidade de cada um de vocês. Eu dou graças, motumbá axé, axé para quem é de axé, colofé para quem é de colofé, macuiú para quem é de macuiú. Salve Maria. E eu gostaria de trazer aqui uma cantiga que, em todos os espaços onde eu transito, eu levo, faço questão e vou continuar fazendo questão, porque é a que me rege. Se o preto soubesse a força que ele tem, não a tolerava cativeiro de ninguém. Se o preto soubesse a força que ele tem, não a tolerava cativeiro de ninguém. Salve a força do Angolê. Salve a força do Angola, eia, salve a força do Angolê, salve a força do Angola, eia. Com isso, vou encerrar minha fala, viu, gente? Agradecendo o João, vida longa, meu irmão. Que Exu continue sendo, assim, o mestre na sua vida, a cada um de vocês, a ancestralidade de cada um de vocês que permitiu vocês hoje adentrarem aqui, que vocês possam sair melhores do que entraram, possam encontrar o casuar de vocês melhor do que deixaram, e que Exu é rei, tá? Exu não é o diabo. Bené, muito obrigada. E aqui a gente deixa uma reflexão de que a estética negra, ela é ancestral. Ela é ancestral. E se a gente parar para pensar que a grande maioria, grande parte dos nossos ancestrais partiram do mesmo navio negreiro, isso aqui que a gente vivencia hoje é a Láfia. E ainda continuando no campo da estética, eu gostaria de apresentar agora a Valéria Duarte Ricardo, que é formada em moda e design, especialista em técnicas de reaproveitamento de tecidos, criação de peças únicas e sustentáveis que dialogam com a história de identidade e resistência. A Valéria é cofundadora da... Desculpa, se eu falar errado, Valéria, você me perdoa. O Acaso Cuti, uma grife de alfaiataria contemporânea que combina a força da estética afro-brasileira com a sofisticação da moda global. A marca busca transmitir valores como resiliência, atitude e identidade e utiliza resíduos de tecidos de roupas e decoração, incorporando sustentabilidade como pilar essencial. Valéria, quais são as estratégias que você utiliza para ressignificar o olhar sobre as estéticas produzidas na moda negra? E como que você se conecta com essas histórias? Boa noite para todo mundo. João Xavier, agradeço pelo convite, tá? Gente, eu acho que eu não vou falar nada, não. A roupa já passou na mão de todo mundo. Não precisa falar nada, não. É o seguinte, o que eu vou falar com vocês aqui, eu vou dividir as vivências, as coisas que eu vim aprendendo trabalhando essas duas marcas. Eu coloquei um casaco azul e um casaco bege para todo mundo poder tocar e sentir. Ela tá lá. Na verdade, é como se eu colocasse na mão de cada um as minhas duas histórias. Eu tenho duas marcas, uma marca de nascença e uma marca de emancipação. A marca de nascença é Valéria de Valéria, que é o casaco azul.
E a marca de emancipação? A marca de emancipação é o acaso CUT. Eu vou contar essa história aqui, primeiro, porque essa história representa todos nós. Eu estou aqui hoje porque uma vez uma menina de 7 anos ficou sem os pais e teve que se virar. Quando ela estava adolescente, ela já tinha 2 filhos. E ela foi para Caravelas para tentar encontrar o pai desses meninos e construir a família dela. Chegando lá, não foi permitido pela sogra. Ele era estivador e a mãe dele não aceitou. Ele trabalhava na região do mar, né, ali. E ela ficou simplesmente desesperada, caminhou para o mar e um dos meninos tinha 4 anos. Ele olhou para ela, pegou na mão dela e falou assim: Mãe, não faz isso não. Vamos tentar, vamos continuar. Eu te ajudo. 4 anos. E, e ela estava com o outro mais novo no colo, né? E ela desistiu de fazer, graças a Deus. Porque senão vocês não iam me ver aqui. Então, esse menino de 4 anos convenceu ela de voltar para casa, voltar para Belo Horizonte para recomeçar. E aí, na adolescência, ele aprendeu, ela trabalhava em lavanderia, ela trabalhou em casa de família, trabalhou em vários lugares. Na adolescência, ela foi trabalhar numa lavanderia, na hora já estava mais velha um pouquinho, e começa a plissar as roupas e tudo mais. E ele aprende também a plissar e ajuda ela nesses trabalhos, consegue trabalhar, consegue estudar. E a outra história, vou falar rapidinho, é de uma outra pessoa que se encontra com ele. Na verdade, a mãe dela, a minha avó, né? Ela era muito maltratada pelo marido e ele batia muito nela e molhava o chão para ela dormir e ela estava grávida da minha mãe. E quando minha mãe nasceu, ela morre. E a vizinha que cria. E um dia, eu estou contando isso só por causa desse episódio. Um dia ela foi à padaria comprar pão e aí o embrulho dela caiu. Aí o moço falou assim: Ei, senhora, o seu pão caiu. Mas não era o pão, era minha mãe. Ela era tão pequenininha, tão mirradinha quando bebê, que ela era assim, quando ela caiu, o moço nem conseguia identificar que era uma criança. Então, são essas histórias. Eu tenho sempre um bordão, em questão da marca, de falar que tudo que a gente vive fica impregnado na pele. Mas eu não sabia porque eu falava isso. Há muito tempo, gente, eu faço esse trabalho e eu não sabia por que ele era dessa forma. E às vezes eu nem conseguia entendê-lo e aceitá-lo como ele era. E eu percebi algumas dessas histórias eu fiquei sabendo recentemente. Aí que eu fui entender quem eu sou e através da voz das pessoas também. Porque eu já trabalhei em várias confecções e trabalhei com moda festa, com infantil, com tudo, mas era engraçado que tinha uma fala assim: Valéria, você é muito criativa. E, desculpa, se eu pudesse, eu te prendia na sala, te deixava só desenhando. Aí eu achava aquilo o máximo. E eu falei assim: nossa, que legal, né? Eu sou criativa, que bom, né? Eu consegui conquistar algum espaço, consegui fazer alguma coisa. Eu não tinha noção do que estava sendo falado para mim, entendeu? E talvez nem a pessoa que falou tivesse noção também do que ela estava falando. E de toda essa história, eu fiquei pensando, quando eu fui chegando à conclusão e as coisas foram acontecendo e as barreiras foram aumentando à medida que meu trabalho foi crescendo. E quando tinham eventos no showroom, eu não era apresentada e eu ficava muito chateada. Eu falei: gente, mas quem tem que tomar a iniciativa sou eu, não posso ficar aqui chorando, não. Eu pedi à vendedora para me apresentar para todo mundo, para todos os clientes. Foi a primeira vez que eu tomei uma atitude. E eu percebi, a partir dali, que a atitude
seria minha, era minha. Eu que tinha que realmente abrir esses caminhos, né? E depois disso, em 2013, 2012, eu comecei a Valéria de Valéria. Por que a Valéria de Valéria é minha marca de nascença? Porque eu nasci, através dela, eu me percebi enquanto pessoa através dessa marca. Porque eu vi o meu potencial, eu vi o que eu podia fazer, até onde eu podia ir, e que não tinha limite para o que eu poderia fazer, aonde eu poderia ir. E eu não tinha dinheiro também para montar uma coleção grande, para fazer grandes coisas, então eu sempre trabalhei com tecidos simples. E depois de construir essa coleção, ela foi inspirada no blues, no Tia Belé e na Segunda Guerra Mundial, nos 200 soldados americanos que ajudaram, né, os Estados Unidos a vencer a guerra. Nas mulheres do Tia Belé, que fazem grafismos, que elas têm um evento uma vez por ano, que só as mulheres, né, fazem as pinturas para as casas. Esses grafismos ficaram famosos, ganharam projeção, ganharam documentários. E a intenção delas, na verdade, ao fazerem isso, era transformar a casa num lar. Não só que fosse uma casa, mas que fosse um lar, porque aquele tipo de pintura que elas fazem protege também, impermeabiliza o barro, né? E só as mulheres participam, então eu achei essa história interessantíssima. E a outra história dos soldados, que o regimento foi todo massacrado, e só um voltou, porque a mulher dele fez ele prometer, não prometam nada para as mulheres. A esposa dele fez ele prometer que ele voltaria. Ele voltou, e a partir dali, o próximo governo, né, americano começa a reconhecer direitos para os negros, direitos que nós éramos considerados, né? Todo mundo sabe, não preciso falar, é redundante, né? E então eu trouxe essas histórias e nessa coleção tem outras texturas, várias coisas que eu desenvolvi, mas eu não entendia por que era dessa forma. E aí eu percebi através da fala de um amigo que eu fazia um estilo afro, não caricato. Eu falei, então, aí depois eu fui vendo, eu falei assim, então eu tô falando de mim, eu tô falando da minha história. Então, por isso que tudo que a gente vive fica impregnado na pele. Por isso as texturas, por isso tanta trama, por isso tanta. Entendeu? A marca O Acaso veio agora, é um bebê ainda, que é o casaco dourado, né? Eu falo que é emancipação porque é como se todos nós aqui, eu estou dividindo com todos vocês o momento em que eu estou me tornando consciente de mim, da minha beleza, do que eu posso fazer, de onde e que não existe limite para nada que a gente queira fazer, nada, nada, não existe limite para a gente. Nós podemos fazer o que a gente quiser, desde que a gente se proponha a fazer, tenha foco. O meu amigo lá fala, Valéria, foca. Você é muito dispersa, foca. Eu não sou muito focada mesmo, não, porque a imaginação é incrível. E é muita coisa na cabeça, mas eu aprendi a colocar cada coisa na sua caixinha e aí pegar nos momentos certos para poder utilizar para criar. E dentro disso, uma frase que eu vi que eu achei maravilhosa, que nós somos descendentes de reis e rainhas. E então, nada melhor do que uma estética muito classuda para vestir a gente, né? Não vestir todo mundo. É isso, gente. Agradeço demais poder estar aqui. Valéria, muito obrigada. Eu É. deixo aqui, o termo é ruim, mas a ideia é boa. Que a gente faça, que nós façamos girar o black money, que é de fato consumir empresários, empresárias, mulheres, homens, pretos e pretas. E a gente já está assim encaminhando para o final, e foi me concedido muito gentilmente pelo professor João um breve momento de fala. Para quem me conhece sabe que eu falo pouco e ajo muito, e que eu sou advogada, docente, militante, atualmente
conselheira estadual eleita pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, e deixo aqui um registro, enquanto jurista na Academia Mineira de Letras, que a negritude é um ato político por si só. E que nós, mulheres negras, e aqui eu faço recorte de gênero e racial, tidas como um olhar de subalternas, subalternas na acepcia do termo mesmo, não podemos, não devemos e não vamos mais ser olhadas nesse lugar. Nós somos corpos para além do estético. Somos racializadas, somos racionais e vamos ocupar espaços. A reflexão que trago é de pertencimento. Aliás, muito além da verdadeira aceitação de pertencimento, é de ocupação, que os nossos ancestrais levavam em resistência, nós hoje estamos no confronto, na ocupação. Então, convido todos vocês, ocupem, ocupem, ocupem. Muito obrigada a todas, a todos. Estamos já encerrando. E deixo aqui o convite, nós teremos a venda dos livros do nosso querido professor João aqui no hall de entrada. Então, fiquem à vontade e façam o Black Money girar.